Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Cara, eu fiz um vídeo, né, falando que eu mudei de emprego e agora eu sou Social Media Manager numa empresa em Londres e compartilhei com vocês um pouquinho de como foi, né, decidir mudar, o exercício que eu fiz. Mas nesse vídeo eu queria bater um papo com vocês sobre autossabotagem e a síndrome da impostora. Muitas mulheres, se não todas, 99,9% das mulheres têm esse tipo de autossabotagem, de crítica interna, de síndrome da impostora mesmo, de sentir que não é capaz ou que não é suficiente. E vou contar um pouquinho da minha experiência, porque ficou muito claro, assim, nas últimas semanas, desde que eu recebi a confirmação, né, de que eu consegui a vaga, o quanto que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Porque se a gente não tomar cuidado, isso pode destruir a gente e também pode empacar a gente, pode prender a gente em situações que a gente não quer estar, né? Ou pode fazer com que a gente fique acomodado ou, cara, preso mesmo, sabe? E, bom, como que eu quero começar isso? É muito difícil falar sobre isso, assim, pra mim. Não emocionalmente, mas criticamente, assim, né? Bom, vamos lá. Eu tenho 6 anos de experiência, né, como criadora de conteúdo, por causa do Vida Mochileira. Eu fiz vários cursos, eu estudei bastante, eu testei bastante, eu faço tudo no Vida Mochileira sozinha, então tudo isso que vocês veem no Vida Mochileira eu aprendi, né, e coloquei as caras e faço e mantenho. E eu, desde que faz muitos anos já que eu não vim aplicando pra vagas na minha área de publicidade ou na minha área né, de social media, porque eu achava que eu ainda precisava aprender mais, que não era suficiente. Os 6 anos de experiência que eu tinha no Vida Mochileira, que eu tenho na Vida Mochileira, não era suficiente, que eu precisava, né, ter mais cursos, que eu precisava melhorar mais, que meu inglês precisava melhorar. E aí eu sempre colocava... O inglês é sempre uma válvula de escape, onde eu quero inventar uma desculpa, eu coloco a desculpa no inglês. Faz o quê? Uns 2 anos que eu não aplicava assim conscientemente pra uma vaga na minha área. Porque eu falava, pra quê, sabe? Não, eu não vou conseguir porque eu ainda preciso estudar mais. Enfim, ficava nessa autossabotagem, porque eu nem fazia o movimento, eu queria muito. Mas nem o movimento de me aplicar para as vagas eu fazia, porque eu falava assim, cara, não, que eu vou fazer entrevista, vão me perguntar, não vou saber nada e vai dar ruim. Então, pra que eu vou passar essa vergonha? Não vou nem me inscrever nessa vaga. Era assim que eu pensava. Aí eu entrei nesse trabalho de Customer Service, né, que foi o trabalho que eu fiquei 5 meses. Meu primeiro trabalho na Inglaterra, em escritório. E nesse trabalho tinha uma menina que era russa. E essa menina, ela não tem 1/3 da experiência que eu tenho de criação de conteúdo. Ela... Juro, ela não tem. Ela gosta de Instagram, ela tem 25 anos, então eu acho que já é uma geração que gosta, né? E ela simplesmente falou, não, eu vou ser Social Media Manager. Lembrando, ela não tem 1/3 de experiência que eu tenho. E a menina começou a aplicar para um monte de vaga. E ela começou a fazer entrevista. E aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu vou falar pra vocês. Me mordeu. E eu comecei a ficar com inveja. Mas não era inveja que ela tava conseguindo entrevista, era inveja que ela era corajosa o suficiente pra aplicar pra vagas que ela não tinha experiência nenhuma. Eu falei, como essa menina, gente, tá aplicando pra essa vaga, ela não tem experiência nenhuma e ela tá aplicando. E ela tá conseguindo entrevista e ela não tem experiência. Cara, se eu aplicar com a experiência que eu tenho, eu vou conseguir. Mas por que eu não tô dando esse passo? E isso ficou mexendo comigo, eu levei pra terapia, fiz pelo menos umas 4, 5 sessões sobre esse assunto. Por que eu não conseguia dar o passo? Se eu tinha capacidade, se eu tinha experiência, por que eu não conseguia? E eu, claramente, síndrome da impostora, autossabotagem. E quando foi no ano novo, de 2021 pra 2022, eu falei, não, vou acabar com essa palhaçada agora e vou me movimentar pra onde eu quero estar. Eu já sei o que eu quero, eu tenho experiência, eu vou. E se eu receber não, vai ser pra eu, 1, aprender, e 2, eu
eu vou ganhar experiência em entrevista, vou começar a aplicar, vou fazer mesmo que eu receba não. E comecei a aplicar. E aí, vocês viram no vídeo passado, é que na primeira entrevista que eu fiz, eu passei, né? na primeira. E foi muito interessante, porque quando, um pouquinho antes de eu fazer a entrevista dessa empresa, eu li o site, né, estudei sobre a empresa, e, cara, as pessoas que trabalhavam nessa empresa, que eu passei pra ser social media, eram nomes muito grandes, assim, pessoas que eram muito experientes. Era tipo, a galera que trabalhou como jornalista no New York Times, no The Guardian. Tipo, vários nomes de jornalistas grandes, sabe? Eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão nessa empresa? A galera não vai querer nem olhar na minha cara. Então eu tava muito... Eu fui fazer a entrevista total descrente em mim mesma. Eu tava tipo, vou fazer essa entrevista, não vou passar, mas vou fazer aqui só pra, né, ganhar experiência em entrevista. Fui. Cara, e aí eu tava morrendo de medo, e aí eu já coloco de novo, né, a culpa no inglês, falar, o inglês não vai ser bom, vai dar ruim. Conclusão. Na entrevista era um Zoom, era eu, o dono da empresa, a pessoa que vai ser minha gerente e uma outra pessoa que também é da área de social media. Eram 3 pessoas e eu. Aí, e aí eu vou fazer um vídeo aqui sobre a questão de como foi meu processo seletivo, mas eu tive que fazer uma prova escrita, tá? Falando sobre ideias para criação de conteúdo para alguns clientes. Então foi uma prova escrita para ver o meu inglês, mas também para ver as minhas ideias como criadora de conteúdo. E eu mandei esse teste, né, escrito, e eu não mandei ele completo, porque me faltou tempo. Eu tinha 1h30 pra fazer um teste de 5 exercícios, que eram longos, e eu só consegui completar 3. Mas eu mandei mesmo assim. E quando a gente começou a entrevista, quem começou falando foi o dono da empresa. E ele explicou o que era a empresa, e depois ele começou falando sobre o meu teste. E ele falou assim, Mariana, a gente ficou muito impressionado. A empresa inteira ficou impressionada com o seu teste. Porque de todos os candidatos que a gente recebeu o teste escrito, o seu teste sobressaiu tanto que a gente falou, a gente precisa marcar a entrevista com essa garota no dia seguinte. Eu li o seu teste e eu não acreditei, porque eram ideias muito boas. E na minha cabeça, olha como é que são as coisas, na minha cabeça, na minha visão, eu falei, cara, meu teste não foi bom. As ideias são muito básicas, as ideias são muito simples, eu não vou passar. Eu mandei o teste, o Mark leu o meu teste, o Mark falou, cara, que ideias maneiras. Eu falei assim, Mark, não tá suficiente, eu não vou passar, deve ter um monte de gente fazendo isso. Eu vou ficar lá pra trás. E aí quando o dono da empresa falou, Mariana, o seu teste escrito foi um dos melhores que a gente já viu e tem ideias nesse teste que a gente nem sequer, a gente da empresa cogitou e você cogitou, a gente precisava te chamar pra entrevista. E eu fiquei também muito impressionada com o seu blog, com o seu YouTube. Quero ouvir mais de você, como é que foi essa jornada. Me explica um pouco o que você faz. E o cara mandou, assim, a real comigo, sabe? O cara, tipo, me elogiou, assim, do começo até o final da entrevista. E aquilo só foi me dando um gás. Mas o mais bizarro é que eu precisava ouvir de uma outra pessoa pra eu conseguir me sentir confiante o suficiente pra fazer a entrevista bem. Porque quando eu comecei a entrevista eu tava tipo, eu não sou boa, minhas ideias foram uma merda. Porque a autossabotagem é a síndrome da impostora, que a gente não é suficiente, que a gente não é capaz. E a gente é. E a gente nem se dá conta do quão boa e do quão potente a gente é. Esse é o mais bizarro. Porque nos olhos dos outros a gente brilha. E nos nossos olhos a gente é tipo, ai meu Deus, olha que patética. E aí... expliquei, fiz a minha entrevista, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Falei sobre a minha entrevista, falei sobre a minha jornada e tal. E aí, teve uma pergunta que foi, no que você é boa? E essa pergunta é sempre muito aleatória, né? Porque você tá numa entrevista, você vai falar que você é boa. Você vai falar que você é boa, tipo, quase tudo, né? Eu não minto nas entrevistas, mas eu tendo a, né... obviamente me florear, já que eu estou numa entrevista. E eu falei pro cara, e eu sou muito honesta nas minhas entrevistas. Quem me segue no Instagram sempre ouve em primeira mão minhas entrevistas. Eu sou muito honesta. E aí eu falei pra ele, cara, eu sou muito boa em escrita, eu acho que eu escrevo muito bem, as minhas ideias, o meu texto é muito cativante, eu gosto, mas eu acho que eu sou boa em interações. Eu sou boa em conectar com pessoas.
eu sou boa em cativar pessoas, porque tem alguma coisa no meu sorriso, na minha feição, que quem me conhece quer ser meu amigo. Eu falei isso na entrevista, gente. E aí o cara começou a rir, e aí a entrevista foi e tal, não sei o que. Aí eu sei que no final da entrevista ele falou assim: Mariana, foi um prazer te conhecer. Você é uma pessoa brilhante, não só como profissional, mas como pessoa. E o que você falou no início da entrevista, né, que foi o que você é boa, eu confesso, alguma coisa no seu sorriso que realmente é muito cativante. Eu tô querendo sair dessa entrevista e te ligar pra você ser minha amiga. E aí eu ri muito, né? Foi muito engraçado esse momento, porque eu reconheço as coisas que eu sou boa, eu sei que eu sou boa, mas quando eu preciso dar esse passo e assumir a responsabilidade de que sou boa naquilo, me paralisa. E, na verdade, esse vídeo é pra motivar vocês, inspirar vocês a, cara, dê o passo mesmo que dê medo pra caramba. Porque vale a pena, sabe? Aí tá, beleza, passei na entrevista, o cara... Eu fiz a entrevista, aí deu uns 5 minutos, eles me mandaram entrar no Zoom de novo e o cara falou: olha, eu não vou nem esperar pra, sabe, tipo, deixar você entrevistar com mais nenhuma empresa, porque eu gostei de você, eu quero te contratar. No mesmo dia que eu fiz a entrevista. 5 minutos depois, inclusive. E aí passei e tal, mandei as coisas pra fazer meu contrato, assinei contrato, né, eu comecei, tá tudo certo já pra eu começar. Aí vem a síndrome da impostora e a autossabotagem de novo. Caraca, agora que eu passei, meu Deus, tá todo mundo criando expectativa em mim, tá todo mundo achando que eu sou boa pra caramba. Vou chegar lá, as pessoas vão achar que eu sou uma farsa, as pessoas vão ver que eu não sou boa e vão me demitir. E agora? Aí você já começa num loop bizarro de ideias que, tipo, só você tem. Meu Deus, o que as pessoas vão esperar de mim? Eu tenho que fazer agora 200%, porque 100 não é suficiente, eu preciso... E você começa. Eu nem comecei meu trabalho ainda, eu tô gravando esse vídeo e eu começo daqui a uma semana. E eu já tô pensando em tudo que eu vou precisar fazer pra mostrar que eu sou melhor ainda do que eu pareci na entrevista. Porque senão não vai ser suficiente. E o que eu quero falar com esse vídeo é, cara... respeita a tua história. Porque se você chegou aonde você chegou, não foi enganando ninguém. É porque você realmente mereceu. Então confia na tua história, confia em você. Porque se você tá onde você tá, você com certeza mereceu. A não ser que seja aí, né, umas histórias, né, a parte mais... No geral, se você tá onde você tá é porque você de fato mereceu. E acredita nisso, acredita na tua jornada, né? Tudo que você sabe, tudo que você conquistou, cara, foi por mérito. Então, eu tô falando isso pra vocês, mas é quase que uma autoafirmação pra mim mesma, porque eu preciso me lembrar disso todos os dias, sabe? Porque senão eu entro num loop muito, muito negativo que me coloca pra baixo em vez de me motivar. Então, não sei se você que tá me assistindo é assim também, mas eu espero que com esse vídeo você possa se sentir abraçada, que você não tá sozinha, você é mulher que acha que, sabe, não é capaz ou que precisa estudar mais, precisa... Cara, comece a dar o primeiro passo, porque às vezes você já sabe mais do que o outro. Porque o mais bizarro foi que eu achei que as minhas ideias eram simples, mas as minhas ideias eram melhores do que as pessoas que se inscreveram. Então, não é um negócio de ser a melhor. Se você já é melhor do que as outras pessoas que estão competindo com você naquela vaga, já é o suficiente, sabe? Então, meio que eu quero dizer você, às vezes, já tem o que você precisa e você tá querendo buscar mais, quase que como uma desculpa, sabe? Porque se fica ainda no plano das ideias, talvez você não tenha medo de se der errado, sabe? Que também é uma coisa que acontece muito comigo, que às vezes eu fico tendo várias ideias e eu demoro pra colocá-las em práticas porque no plano das ideias é mais bonito. Porque se eu colocar ela em prática e ela der errado, eu vou ficar frustrada. Então eu prefiro manter ela nas ideias. Mas uma ideia feita é melhor do que uma ideia que só fica ali, ó, na nossa cabeça. Porque pelo menos se der errado, a gente aprendeu. E se der certo, a gente colhe os frutos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que super inspirador, motivador. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Ah, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário, me segue lá no Instagram, @vidamochileira. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!